Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 74, dando continuidade à nossa série de exposições nesse livro. Já estamos no livro de número 3, no volume 3 do livro dos Salmos. Lembrando que nesse volume, alguns salmos que, por assim dizer, encabeçam o volume, eles vão descrever o contexto da devastação de Israel, quando os inimigos que confrontavam Davi no primeiro livro, esses inimigos que ouviram acerca do Deus de Israel, sobretudo no segundo livro, agora prevalecem contra o povo de Deus e chegamos à destruição do templo. Embora nem todos os salmos digam respeito a este momento, nem todos os salmos do livro, o Salmo 74 é de fato um que traz exatamente esse contexto. E é por isso que eu intitulo Lamentação pelo Santuário Profanado. Eu quero ler então este salmo. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a eternidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Amém. Meus irmãos, há momentos na vida, na história do povo de Deus, em que o sofrimento deixa de ser uma experiência apenas pessoal e individual
Certamente na igreja sempre há aqueles que sofrem algum tipo de calamidade. Sem dúvida sempre há membros que sofrem perseguição e têm a sua vida de alguma maneira assolada, sobretudo pelo ataque dos adversários do Evangelho. Mas há momentos na história do povo de Deus em que esse sofrimento, que muitas vezes é pessoal e experimentado apenas por alguns, assume proporções coletivas e históricas. E por que não dizer, assume proporções profundamente teológicas. Porque há dores que não atingem apenas indivíduos, mas ferem a consciência da própria comunidade da fé. E que por sua proporção, por sua intensidade, pelo seu caráter insano, inclusive abalam os seus fundamentos visíveis e colocam até em crise a percepção e a confiança da presença de Deus, não só na igreja, mas no mundo. É possível que aqueles que são tidos por sua piedade, conhecidos pelo seu relacionamento com Deus, sejam devastados por aqueles que não temem a Deus. É possível que o ímpio reine de tal maneira que esmague o povo de Deus. Isto aconteceu na história em muitos momentos. Pegue-se, por exemplo, o povo de Israel, logo que se multiplicou no Egito. Eles foram assolados pela escravidão, inclusive uma tentativa genocida de dizimá-los foi empreendida por Faraó e pelos egípcios. E nós vemos em tantas outras situações em que o povo de Deus, ao longo da história, foi, se não fosse a misericórdia de Deus e a sua graça, foi quase destruído. O Salmo 74 nasce de um momento, exatamente de um momento assim, de um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. E é por isso que aqui nós não ouvimos o lamento solitário de um crente aflito, mas o clamor de todo um povo que contempla atônito as ruínas da sua própria história espiritual. Este é um lamento coletivo, não é um lamento individual, é um lamento da comunidade que está assolada porque o santuário foi destruído. O templo Jerusalém está destruída. O contexto é aquele descrito na série de exposições do presbítero Rogério, que é expressado no livro de Lamentações. Jerusalém está destruída. O templo, um símbolo da glória de Deus na terra, o lugar do Santo dos Santos, foi incendiado, suas portas foram queimadas. O sacrifício e o culto foram interrompidos. Eles não podiam adorar, porque somente naquele lugar era permitida a adoração no contexto da velha aliança. Só naquele altar ali construído por Salomão se podiam realizar os sacrifícios. Por 70 anos eles não puderam cultuar no lugar costumado. Nós nos lamentamos e nós nos ressentimos de ficarmos por 2 ou 3 meses sem podermos nos reunir. Você imagine o povo de Israel por 70 anos. Mas o templo estava de fato incendiado e o sacrifício, e portanto o culto foi interrompido. Então nem mesmo os piedosos de Israel poderiam adorar. E embora referindo-se a um outro tipo de calamidade, a descrição que o profeta Joel faz do seu tempo certamente se encaixa também aqui em Joel 1, verso 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os próprios símbolos da presença divina, quando o templo é destruído, eles foram profanados. O inimigo tirou todos os sinais da presença de Deus, todos os símbolos da velha aliança, e hasteou os seus estandartes, as suas bandeiras. Os profetas se calaram. E a pergunta, meus irmãos, que ecoava entre os escombros do templo,
não era apenas política ou militar, ela era profundamente espiritual. O que aconteceu com a aliança? Onde está o Deus da aliança? Porque o santuário, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo foi devastado. E aos olhos humanos, parece que o próprio Deus se afastou. Na verdade, Ezequiel teve uma visão terrível, porque ele viu a glória de Deus se levantar de sobre o Santo dos Santos e sair do templo. Mas este salmo, meus irmãos, exatamente nos ensina uma verdade preciosa em tempos de devastação do povo de Deus. É a verdade de que a fé verdadeira, ela não nega o juízo, e ela também não silencia resignadamente diante da dor. A fé verdadeira, pelo contrário, aprende a orar quando não há respostas fáceis. Ela aprende a clamar, mesmo quando os sinais da presença de Deus parecem ausentes. Quando as condições com as quais o crente estava acostumado, no qual ele podia clamar, elas desaparecem. A fé genuína aprende a lamentar, apegada à aliança e fundamentada no caráter de Deus, mesmo em tempos de calamidade. A genuína fé salvadora e o genuíno crente piedoso aprende a confiar quando tudo o que resta são promessas antigas e um Deus que precisa ser lembrado, não porque tenha sido esquecido, pelo menos não pelo salmista e pelos piedosos orantes, mas porque a fidelidade do Deus da aliança é o último refúgio quando tudo foi arrasado, quando tudo é terra arrasada. O Salmo 74, meus irmãos, como eu falei, é uma lamentação nacional. É um salmo muito apropriado para ser lido num dia, por exemplo, de jejum. Este salmo foi escrito possivelmente após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Ele é atribuído a Asaf, mas houve muitos Asaf na história, e pode ser que ele esteja se referindo a um filho de Asaf, o que é muito comum na cultura israelita, referir-se ao filho pelo nome do pai. Você sabe que o próprio Messias é chamado de Davi, em Ezequiel 36. Mas nós temos aqui uma lamentação escrita pela destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. Então eu não creio que o autor fala aqui por antecipação, mas ele fala a partir das ruínas que ele contempla. Ele vê o templo queimado. Ele, se é da tribo de Levi, um dos descendentes de Asaf, ele é alguém, certamente, que atuava no culto, possivelmente um sacerdote. Ele vê o culto cessar, ele sente o peso do silêncio profético, ele experimenta o trauma espiritual de um povo disciplinado pelo seu próprio Deus. Por isso que a autoria é atribuída a Asaf, nós podemos interpretar como um dos filhos de Asaf, a linhagem levítica ligada inclusive à música e à liderança no culto. Alguns eram guardas do templo, e é provável então que o salmo tenha sido escrito por um dos últimos representantes dessa família, alguém cuja vocação estava profundamente ligada com o templo agora destruído. É como um pastor lamentando a destruição da sua igreja. Este salmo, quando nós o lemos e lemos alguns termos usados, nós percebemos que ele dialoga com outras grandes lamentações das Escrituras, como, por exemplo, o final do Salmo 89, que ainda faz parte do livro 3, ele termina dizendo que, no verso 50, verso 49, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Ele dialoga também com o livro de Lamentações, que eu já mencionei, e ainda com a oração penitencial de Daniel, no capítulo 9. Em todos esses textos, meus irmãos, nós encontramos
uma terminologia, uma fraseologia semelhante. Inclusive, isto mostra que Deus está nos ensinando como devemos orar em tempos de calamidade. Porque em todos esses textos a mesma convicção se impõe. A destruição de Jerusalém não foi um simples ato dos babilônios. Este é talvez o ponto mais nevrálgico, nervoso da crise da fé. Saber que a destruição não é nunca somente um ato dos inimigos, porque a destruição foi um juízo temporal de Deus sobre um povo que quebrou a aliança. Por isso o salmista começa com esse lamento: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Porque a tua ira não cessa? Porque o teu juízo não acaba? Então ele está reconhecendo que é a ira de Deus sobre eles, acima de tudo, acima do inimigo, que é apenas um instrumento. Ainda que seja culpado o inimigo por sua crueldade. O Senhor, então, havia permitido que a sua própria herança fosse devastada. Isso torna a dor mais profunda. Irmãos, Deus é soberano. Nenhum dos sofrimentos do seu povo estão fora do seu controle. E nenhum sofrimento acontecerá sem que tenha sido determinado desde a eternidade para o bem, para a santificação do seu povo. Mas como nós oramos diante disso, é isso que nós aprendemos aqui. Como lamentamos pelo santuário profanado. Então eu quero expor, de acordo com o grupo, as sessões que vão se estruturando ou que estruturam o Salmo. No primeiro momento, nós podemos dizer que o salmista lamenta sob o peso divino e clama por intervenção. A palavra que resume isto é por quê? Essa é a grande pergunta dos versos 1 a 3. Ele lamenta sob o peso do juízo divino e clama por intervenção. Aqui nós aprendemos que nós não somos ordenados por Deus a nos calar diante da calamidade e nem somos proibidos, inclusive, de questioná-lo. Nós podemos, quando estamos debaixo do peso do juízo, clamar por intervenção. E podemos, inclusive, questionar. E a grande pergunta é: por quê? E ele não está dizendo por que tu derramas o teu juízo sobre nós. Ele sabe o porquê. E é claro que algumas perguntas não cabem. Quando eu estou consciente dos meus pecados, quando eu estou consciente de que o que estou sofrendo é consequência das minhas escolhas erradas, eu não tenho que perguntar porquê, mas o porquê dele é quanto à duração, ao que parece. Ele está dizendo: por que o teu juízo? Porque tu estás nos rejeitando para sempre. A sensação é de que parece que Deus não nos ama mais. Então o Salmo começa com essa pergunta que corta a alma: por que, ó Deus, nos rejeitas para sempre? Esse é o dilema, essa é a perplexidade do salmista. Por que se acende a tua ira contra aquelas que são ovelhas do teu pasto? Essa não é a pergunta, meus irmãos, de quem abandonou a fé. Ela é a pergunta de quem crê profundamente e por isso mesmo sofre intensamente quando não sente a presença do Senhor. O salmista entende que o que aconteceu não é fruto do acaso. Ele sabe que não são forças cegas da história que estão em ação. Ele reconhece: aqui está a mão disciplinadora de Deus. Como bem observou Calvino, as adversidades não são setas lançadas pela sorte, mas instrumentos da providência divina. Deus está agindo. E isso é ao mesmo tempo consolador e aterrador. Consolador porque nada está fora do controle dele. Mas é aterrador porque o juízo veio de dentro da aliança. Ainda assim, a disciplina dói. Mesmo sabendo que Deus não está irado contra os seus eleitos, como aquele juiz destruidor, a experiência da aflição produz a sensação de rejeição. Talvez você que em algum momento caiu e pecou, e foi disciplinado, por acaso não se sentiu rejeitado? Por acaso nunca nos sentimos rejeitados por Deus, até mesmo pelo povo de Deus, ainda que
o nosso senso de rejeição fosse maior do que o correspondente de fato. Por isso, o Espírito Santo permite que o termo ira aqui seja usado pelo salmista, para nos conduzir ao arrependimento, à humildade e à confissão. Então, o salmista apela à memória da redenção, no verso 2. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. É interessante o termo que ele usa, porque ele está se agarrando aqui ao Êxodo. Ele está usando termos que nós temos em Êxodo 15, naquele louvor, no Cântico de Moisés. Moisés celebra o fato de que Deus adquiriu Israel, Deus libertou Israel do Egito, e Deus fez dele seu povo, e fez com ele uma aliança. E o salmista, como se Deus pudesse esquecer, mas a linguagem dele é existencial. Ele está dizendo, olha, Senhor, não te esqueças de que nós ainda somos teus. Observe o pronome aí, tua congregação, as ovelhas do teu pasto. Ele clama totalmente apegado à aliança. Nós ainda somos o teu povo, nós fomos esmagados pelo Senhor, mas a aliança não se quebrou. Nós somos o teu povo, tu nos adquiriste, ou seja, nós somos a tua propriedade exclusiva. Tu nos remiste para ser a tribo da tua herança. Crente, aprenda a orar assim. Sobretudo quando você estiver debaixo do peso da ira de Deus, aprenda a orar assim. Não é proibido. Deus deseja, Deus se alegra que no momento de calamidade pessoal, no momento de tribulação pessoal, sobretudo quando, por consequência dos seus pecados, você diga, Senhor, de fato eu pequei, de fato tu tens toda a razão em pesar a tua mão, mas não te esqueças de que eu sou o teu servo, de que nós somos o teu povo, de que tu nos adquiriste, de que nós somos tua propriedade exclusiva. Lembre disso o tempo todo. Não é porque Deus precisa ser lembrado, eu e você é que precisamos ser lembrados. E esta é uma base sólida para questionar por quê. Há porquês que procedem da nossa incredulidade, mas há porquês que são expressões de fé. Eu posso dizer porque não está fazendo sentido, mas eu não abandono os fundamentos, eu não abandono os pressupostos, eu continuo crendo que Ele é o Deus da aliança e que nós somos seu povo. Ele se agarra, portanto, ao Êxodo, ele se agarra ao Deus que adquiriu, remiu e escolheu. O Deus que agora disciplina é o mesmo ainda que salvou. O juízo é real, mas não anula a eleição. A dor é profunda, mas não cancela a graça. Se eu não entendo isto, irmãos, se eu abandono essa confiança, eu acabo abandonando a Deus. E aqueles que se afastam de Deus, se afastam porque eles abandonaram esta confiança. Mas há um segundo movimento no Salmo que vai dos versos 4 a 9. E nesse segundo movimento ele faz uma descrição da profanação do santuário. Depois de gemer, depois de trazer o peso do juízo divino e clamar por intervenção, agora ele descreve o cenário que o leva a esse clamor, que é a profanação do santuário. Observe que ele descreve aqui claramente como o templo é invadido e destruído. Versos 4 a 9. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Você imagine, os sacerdotes estão ali, você lembra o sacrifício de manhã e de tarde, o altar ardia o tempo todo. Você lembra, os sacerdotes tinham que ficar cantando o tempo todo, alternando em canto e contracanto, estabelecido por Davi. Na nossa leitura continuada temos lido exatamente sobre o período em que Davi estabelece o culto com os cantores, e de repente, um último soco do ariete, aquela arma enorme de madeira que os soldados movimentavam contra o portão, abre o portão. Uma última pedra da catapulta
abre um enorme rombo e os inimigos conseguem entrar. E eles começam então a invadir o templo, gritando e bramando. Essa é a ideia de bramar, aqui é quase como um leão que ruge, derrubando todos os símbolos sagrados e hasteando a sua bandeira ali, uma bandeira que certamente tinha algum tipo de ídolo, o ídolo daquele povo, dos babilônios, talvez mais de um ídolo. É isso que ele está descrevendo. Os inimigos levantam os seus estandartes no lugar onde Deus se encontrava, no lugar das assembleias, onde Deus se encontrava com o seu povo. E o espaço sagrado é transformado num palco de blasfêmia. O que era santo é tratado agora como troféu de guerra. Ele descreve aqui os entalhes de cedro que revestiam o templo com desenhos preparados para adornar o santuário, foram destruídos como árvores derrubadas na floresta. Ele diz no verso 5, parecem-se com os que brandem o machado no espesso da floresta, quer dizer, no lugar mais denso da floresta, onde tem mais árvores. E agora, a todos esses lavores de entalhe, que são os entalhes na madeira do templo, quebram também com machados e martelos. Ele está vendo isto. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até ao chão a morada do teu nome. Eles arrancavam as colunas que eram recobertas de material precioso. Veja, a beleza do culto é reduzida a escombros. O fogo consome o templo. O culto cessa, a música se cala. Mas o que mais dói não é a destruição física, é o vazio espiritual que fica. No verso 9 ele lamenta, já não vemos os nossos sinais. Lembre-se, na velha aliança, antes da vinda de Cristo, os sinais visíveis da presença de Deus, nenhum sinal que representasse a Deus, mas sinais visíveis da presença de Deus, os querubins, bordados nas cortinas, as colossíntidas e as romãs desenhadas nas paredes, tudo isso é retirado, que remetia à presença de Deus ali. Os sinais desaparecem, mas não só isso, ele diz, já não há profeta, nem entre nós há quem saiba até quando isto durará. Quando a palavra se cala, aí a dor se aprofunda muito mais. Quando os sinais desaparecem, a alma geme. É como se alguém invadisse a nossa igreja ou no nosso país, proibisse os nossos cultos, destruísse os nossos salões de culto, e nós fôssemos proibidos e impedidos de tomar a ceia. Você imagine. É exatamente isso que acontece aqui. Os sinais desaparecem. E não há pregador. Não há ninguém para pregar. A alma geme. Veja, o juízo de Deus inclui por um tempo o próprio silêncio. Não há palavra. Não tem uma palavra de consolo pregada, proclamada. Isso leva ao terceiro movimento do Salmo, que se resume numa pergunta também. Até quando? E aqui, nesse terceiro ponto, nós podemos dizer que o salmista agora, ele expressa a angústia da duração do juízo, a angústia da demora do juízo. É isso que ele expressa dos versos 10 e 11. Ele, no verso 8, ainda descrevendo o inimigo, diz, disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra, aqui possivelmente é um plural, para descrever todo o santuário, porque ele era dividido em santuário, átrio, santuário e santo dos santos, todos esses eram considerados lugares santos. Já não vemos os nossos profetas, já não há profeta, ou melhor dizendo, nem entre nós quem saiba até quando. Para pelo menos dizer quando durará. Você lembra
da época da pandemia. Quantas vezes no meu coração, no seu coração, Senhor, até quando vai durar isso, não é? Está demorando demais, é muito tempo. É essa a sensação deles, mas, repito, não durou 3 meses, durou 70 anos. E ele então faz essa pergunta: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Até quando ele prevalecerá contra nós? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Observe os fundamentos do questionamento. Ele está preocupado porque o nome de Deus está sendo blasfemado. Quando o povo de Deus é devastado, quando o inimigo prevalece, é como se o nome de Deus estivesse em jogo. Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio, descrevendo Deus como um guerreiro que segura a sua mão direita com a espada, que pode usar contra o inimigo, mas não faz nada. Então a pergunta não é mais por quê, é até quando. Ou seja, o salmista aceita a correção, mas ele clama por misericórdia. Ele sabe que o juízo sobre o povo de Deus não pode ser eterno se a aliança permanece. A zombaria dos inimigos atinge o nome do próprio Deus, a mão do Senhor parece recolhida, ele poderia agir, ele pode agir, mas ainda não o fez. E esse intervalo, esse tempo de espera, essa angústia, é um dos aspectos mais dolorosos da disciplina divina. Até quando, Senhor? Irmão, sempre que nós estamos debaixo de provação, ela sempre é mais longa do que parece, mais longa do que os momentos de alegria. Mas aqui nós estamos diante de uma devastação. Nós precisamos entender, irmãos, o que aconteceu aqui. Nabucodonosor, antes da invasão completa, alguns de Israel fugiam. Ele os capturava fora dos muros, matava-os e jogava-os de volta, mortos, para dentro dos muros. Eles não podiam enterrá-los ali dentro da cidade. E eles apodreciam. As grávidas que eram encontradas eram rasgadas pelo ventre. As virgens que eram capturadas eram todas violentadas. E as mulheres também, porque esta era um expediente comum para humilhar os homens daquele lugar onde os exércitos invadiam. E eles mataram os sacerdotes, e o sangue dos sacerdotes se misturou com o sangue do seu sacrifício. E eles simplesmente arrasaram todos os lugares santos. Veja, imagine todo o trauma que isso gerou em quem assistiu, os seus parentes serem dizimados. Então, ele não está falando por uma provação qualquer dessas que nós passamos por 1 ou 2 meses. Ele está falando algo que atinge a vida física, a economia, a família, o espaço, o abrigo, tudo fica em ruínas. Jerusalém está em ruínas. E o templo, o lugar de adoração, está em ruínas. Nós não temos noção, irmãos. Eu não sei se algum dia teremos. Mas eu acredito que os irmãos que hoje sofrem perseguição, por exemplo, na Nigéria, têm noção do que é isso aqui. Vários deles tiveram a igreja invadida e queimada. E alguns deles tiveram suas filhas levadas pelos extremistas islâmicos para se tornarem esposas forçadas aos 12, 11, 10, 9, 8 anos. Pastores foram mortos na frente de suas ovelhas. Alguns foram degolados. E não são poucos. Foram, no mínimo, 30 mil
e fizeram enterros coletivos. Alguns de vocês viram a cena de caixões sendo levados. E alguns cultuando no meio da chuva e dos escombros da igreja. Nós não sofremos estas coisas ainda. Os bárbaros estão às portas. As catapultas já abriram rombos, mas nós ainda não temos a ideia. Mas os nossos irmãos nigerianos têm. O povo de Deus, do outro lado do mundo, está sendo devastado. E o que fazer diante disso? Nós temos então um quarto movimento. Quem está debaixo de tão grande devastação precisa trazer a memória que sustenta a fé. O rei, desde a antiguidade, é a memória que sustenta a fé. Aquele que é rei, que é soberano desde a antiguidade, é a memória que sustenta a fé. Versos 12 a 17. Olha o que ele diz. Ele para de clamar. Veja, ele começa clamando, porque ele descreve os horrores da destruição do templo. Ele de novo pergunta, até quando? Parece que o Senhor está com a mão recolhida. O Senhor pode fazer, mas não faz. A tua ira está demorando demais, mas há um momento, e crente, toda situação de provação, tem que haver um momento quando você para de clamar e você precisa trazer à memória a história da redenção, porque senão você não vai suportar. E é isso que ele faz. Observe que agora mudam os verbos, muda o pensamento, muda a fraseologia. Ele diz, ora, Deus, meu rei, ele ainda é meu rei, é desde a antiguidade. É ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele está lembrando isso ao seu coração. E aí ele vai lembrar os feitos redentores de Deus na vida de Israel e também os seus atos criadores. As duas obras de Deus, a criação e a redenção, estão aqui, em ordem invertida. Ele começa com a redenção. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, aqui uma figura para o exército egípcio. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo, é um símbolo para o Egito, e o deste por alimento às alimárias do deserto. A palavra aqui, os monstros marinhos, crocodilos, são a figura que a qual se aplica o termo Leviatã, né? Um grande monstro marinho. E tu o deste por alimento às alimárias ou às bestas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos, lembrando do Jordão, das águas que saíram da rocha. Aí ele passa para mostrar o reinado absoluto de Deus sobre a criação. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Tu és o rei desde a eternidade, desde a criação. Tu não só criaste, tu dominas, tu conduzes, tu dispões, tu diriges, tu governas a tua criação. Ou seja, há uma virada aqui, no meio da lamentação, ele confessa, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele está erguendo os olhos acima das ruínas. Ele se lembra das obras do Senhor na criação e na redenção. Ele lembra que do Deus que venceu o caos, que abriu caminhos, que estabeleceu o tempo, as estações e os limites do mundo. Ele lembra ao seu coração aquilo que sempre professou nos ajuntamentos. O juízo não destronou a Deus. As ruínas não anularam o seu governo. A arca foi retirada, mas o trono de Deus segue firme. O Senhor continua sendo o rei. E, irmãos, por mais que o nosso coração coloque um mais eu estou, mais a minha situação, nós precisamos insistir e lembrar ao nosso coração, as ruínas não anulam o governo de Deus. O Senhor continua sendo o rei, mesmo quando o seu povo está sendo esmagado entre os escombros.
E ele vai mostrar, irmãos, que por causa disso, ele pode confiar. E aí, depois de ter lembrado, ele volta para o seu clamor nos versos 18 em diante. E aqui há um apelo à glória e à honra do nome de Deus. Essa é outra forma de você argumentar com Deus. Não é só por mim, Senhor. Veja, ele diz, lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor. Quando o inimigo ultrajar é você humilhar publicamente, maltratar publicamente, acrescentando a dor do sofrimento, a vergonha pública. Ele está dizendo, é ao Senhor que ele tem ultrajado, sabe por quê? Porque nós estamos unidos ao nosso Deus. O que se faz a nós, por nossa fidelidade ao Senhor, está se fazendo ao próprio Deus. E esse é o argumento deles, ele diz, um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua rola, como se Israel fosse um passarinho, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado, Senhor, que não fique envergonhado, que não seja decepcionado o oprimido. Aqui é o oprimido do povo de Deus. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Veja, agora a preocupação dele é com a honra de Deus. Pleiteia, ó Deus, levanta-te, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. São teus inimigos. É o teu nome que está em jogo. Senhor, levanta-te e defende o teu próprio nome. Irmãos, aqui nós temos vários fundamentos para clamarmos a Deus, sobretudo diante da perseguição do inimigo. E de novo aqui, irmãos, antes de avançar um pouco mais, nós precisamos lembrar, nós nunca passamos isso, mas ao longo da história da igreja ela já passou, e nós podemos passar. E nós precisamos aprender esta oração e ensiná-la a nossos filhos. Não sabemos se eles gozarão da mesma liberdade que nós estamos gozando. Já agora, recentemente, em Minnesota, uma turba enfurecida invadiu uma igreja reformada, com gritos, perturbando, interrompendo o culto em Minnesota, Estados Unidos. Eles estão chegando. Mas, a um lado do mundo, já chegando a, se consideramos o cristianismo de um modo mais amplo, 300 milhões de crentes que não têm essa tranquilidade que a gente tem aqui para cultuar. O Salmo 74, irmãos, não ficou preso ao século VI a.C. Hoje o templo não é mais um edifício. Sob a nova aliança, o povo de Deus é o seu santuário vivo. E a lógica da profanação desse santuário continua a mesma. Na Nigéria, comunidades cristãs estão sendo dizimadas, igrejas estão sendo incendiadas, famílias destruídas. Na Coreia do Norte, a igreja está no calabouço. Possuir uma Bíblia pode custar a vida. Na Índia, há lugar onde cristãos são presos e atacados simplesmente por orarem. Na China, igrejas são fechadas, cruzes são removidas e o culto é vigiado. No Paquistão, leis de blasfêmia são usadas como armas contra o povo de Deus. O ódio ao santuário continua. Há uma parte do santuário que hoje mesmo, agora mesmo, está assolada, está sob escombros. Isso não é um acidente histórico, é um conflito espiritual, é um prenúncio escatológico. É o sinal de que o reino de Deus avança em meio à oposição. Jesus nos disse isso. Ele descreveu em Mateus 24, e quando ele está descrevendo aqui o tempo entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Não é só no final.
Porque no capítulo 24, o Senhor, interessantemente, está falando de novo da destruição, da última destruição do templo. E os discípulos perguntam a ele quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, porque eles entendem que a destruição do templo de alguma maneira está ligada à consumação dos séculos. Eles até pensavam que seria uma coisa sequente à outra. Jesus vai mostrar que estão ligadas, mas não é exatamente subsequente. Ele diz no verso 4 de Mateus 24, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, é o que vemos. Reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, e ele usa aqui a figura das dores de parto da mulher, que começam como as dores chamadas de treinamento, né? Aquele sentimento que você tem, a contração que você ainda faz aqui, pega no quarto, mas ainda dá para suportar, até ela vai aumentando, intensificando-se e se tornando menos espaçada. Ele está dizendo, é apenas o princípio das dores. Mas olha o verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados, não de uma minoria, mas de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, inclusive, por causa da tribulação, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão, além disso, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja as ameaças de fora e de dentro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, quase todos aqui não é um mundo, irmãos. É quase todos da igreja. O mundo do amor já se esfriou há muito tempo. Ele está dizendo, vai se multiplicar a iniquidade e na igreja visível o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas veja, o evangelho não deixará de ser pregado. Olha o que ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então, virá o fim. E ele vai descrever depois a última e grande tribulação, que sim, a igreja passará, a igreja que estiver vivendo nessa época, passará por ela. Não haverá arrebatamento secreto. Não temos tempo para essa conversa. Mas a última igreja, a última geração, vai passar por tribulação, ela não é melhor do que as outras que passaram. E ele diz que a tribulação será tão grande, verso 21, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E será tão grande que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que acontece hoje do lado de lá do mundo, e o que começa a acontecer no nosso lado do mundo, é um sinal de que o reino de Deus avança em meio à oposição. E nós precisamos estar preparados. E como nós lidamos com isso? Primeiro, nós precisamos investir um pouco mais do nosso tempo, que às vezes a gente investe tanto em pedir coisinhas para Deus, que Ele nos livre de pequenas provações. A gente costuma, ter uma provação pequena e já se considera como Jó. Não, Senhor, porque como Jó, a gente não sabe, nem tem ideia do sofrimento que Jó passou. Ah, Senhor, eu quero ser como Jeremias. Você tem que primeiro ser jogado numa cisterna e ser atolado na lama. E ter os pés amarrados no tronco para ser como Jeremias. Só para começar. Quando nós olhamos para esses servos de Deus, nós temos que fazer uma comparação do maior ao menor. Se Deus deu graça a ele para aguentar, Deus me dá graça para aguentar essa mulher que me enche a paciência, esse marido que não me dá atenção. Nós precisamos parar um pouco
e dedicar mais tempo àqueles que realmente têm entendido, têm passado por devastação, têm perdido filhos, pais que têm visto suas filhas serem levadas e não sabem se elas vão resistir na fé, igrejas que estão sendo devastadas, crentes que agora mesmo estão no campo de concentração. Para mim, meus irmãos, uma das aplicações deste salmo é que ele dirige os nossos olhos para o santuário devastado de Deus, para a igreja perseguida, para que clamemos este salmo, tendo esses irmãos, porque eles são nossos. Nós somos deles, nós somos um só corpo, e eles estão sofrendo. Nós precisamos, eu quero trazer essa primeira aplicação, ao olhar esse salmo, lembrar, há um santuário devastado em outros lugares na terra. E a gente nem tem ideia do que é isso. Do que é passar muitos dias, como aquele homem que passou 6 meses de joelho dentro de um buraco, num país no Oriente Médio, porque se recusava a negar a Jesus, no escuro, sua pele já se desfazendo. E enviaram o seu filho, a quem ele não via desde os 6 anos, porque estava preso desde então, para tentar dissuadi-lo, porque disseram, se ele negar a Jesus, ele volta para casa. E o seu filho disse, ele nem conhecia mais seu filho, pai, só negue, e o senhor vai para casa comigo. O que resta para um homem que está há tanto tempo de joelhos num buraco, convivendo com suas próprias fezes e urina? Falar. Esse homem simplesmente, esta é uma história real, depois ele foi liberto, só levantou a cabeça, olhou para o filho e disse, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E baixou a cabeça. E é exatamente aqui o ponto central. A cruz. Porque o Salmo 74 nunca foi tão real quanto na cruz. Porque Cristo é o templo verdadeiro. Lembra quando ele pela primeira vez purificou o templo em João 2? Ele disse para os judeus que se lhe opuseram, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. E João disse que ele se referia ao santuário do seu corpo. A Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Deus encarnado estava entre nós, e eles profanaram o seu corpo com cuspidas, com murros, com socos, com pontapés, com uma coroa de espinho, lacerado pelo chicote, vergastado pela cruz. O verdadeiro templo de Deus foi profanado, o lugar definitivo da presença de Deus, o mundo profanou. Cristo foi rejeitado. Aquele que nunca cometeu pecado foi acusado falsamente, foi expulso para fora da cidade, foi crucificado. Ali era o templo de Deus. E na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, irmãos, o porquê, o até quando, atingem o seu ápice. O silêncio, a zombaria, o abandono aparente. O juiz que devastou Jerusalém caiu. Em última instância, aquele juízo caiu sobre ele. Mas a cruz não foi o fim. O templo
aquele que habita corporalmente a plenitude da divindade, foi reconstruído em 3 dias. A profanação não venceu. A ressurreição declarou que a aliança permanece e que o povo de Deus jamais será destruído. Nenhum só dos eleitos, nenhum só deles faltará naquele dia, porque foi torturado. Porque aquele que enfrentou a cruz a venceu por nós. Então, meus irmãos, eu concluo lembrando que o Salmo 74 nos ensina a lamentar com fé, a reconhecer o juízo sem perder a esperança, a olhar para as ruínas sem esquecer quem Deus é, porque a devastação não é o fim da história. Pelo contrário, em Cristo ela se torna o caminho para a glória. Ou você acha que nós vamos brilhar no novo céu e nova terra mais do que esses irmãos, do que nossos irmãos nigerianos que estão morrendo pela sua fé? Não, de fato não. Eu quero trazer 5 aplicações em forma de exortações, como tenho feito, para que nós tenhamos essas lições em nosso coração. Entenda que a perseguição da igreja não é sinal do abandono de Deus, mas é apenas sinal da oposição ao seu reino. Entenda que a perseguição à igreja não é sinal do abandono de Deus. Deus não abandonou a igreja perseguida. Ele é um sinal para nós da oposição ao seu reino. Ele é um sinal de que o mundo odeia Cristo. Ele é uma lembrança de que o mundo jaz no maligno. E ele é uma confirmação que nós somos de Deus. Segundo, aprenda a lamentar com consciência espiritual e com solidariedade com o povo de Deus espalhado pelo mundo. Aprenda a lamentar com consciência espiritual, trazendo à memória quem é Deus, o que Ele fez, mas ao mesmo tempo solidário com o povo de Deus espalhado pelo mundo. Na verdade, Pedro nos lembra isso quando nós somos, de alguma maneira, atacados pelo inimigo. Em 1 de Pedro 4, verso 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, trazer à memória que na igreja espalhada pelo mundo, sofrimentos iguais e superiores ao nosso, no nosso caso, estão sendo vivenciados, nos ajuda a combater a nossa vitimização. O achar que a nossa aprovação é a pior. Terceiro, valorize, enquanto você tem o culto, a comunhão e a liberdade que Deus nos concede. Valorize o culto, a comunhão e a liberdade. Nós nos assentamos aqui e muito dificilmente uma turba enfurecida vai entrar nesse lugar. E é bem possível que, se entrar, alguns dos policiais aqui presentes vão se levantar para resistir. Mas não acontece assim em todo lugar. Valorize isto. Cuidado, a alma farta pisa o favo de mel. Não pise o favo de mel do culto no dia do Senhor. Valorize-o. Quarto, ore pela igreja perseguida, como quem ora por si mesmo. Ore pela igreja perseguida mais do que por si mesmo. Tire um tempo, dobre os joelhos e clame: Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos. Chore por eles. Lembre-se deles. Tire os olhos de si mesmo, do seu ego.
E pense nos irmãos que não têm a liberdade que você tem. Não podem cultuar num ar-condicionado, debaixo de um teto iluminado, com microfones, nem sequer com instrumentos. Alguns deles, agora mesmo no dia do Senhor, estão cantando baixinho. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sabe por quê? Para não serem ouvidos pelos vizinhos. Ore por eles. E quinto, descanse em Cristo. Descanse na suficiência de Cristo. Ele é o templo que foi profanado. E Ele é aquele que ressuscitou. E por isso nenhuma força pode destruir o santuário em que Deus habita. Porque Deus, quando se manifestou como o próprio santuário visível, Ele já venceu por nós. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, que nos abra o entendimento, primeiramente, para vermos que é possível o Senhor permitir que o Teu santuário seja assolado. Tua palavra mesma mostra que isso também é manifestação do Teu juízo, Senhor, da Tua disciplina, do aperfeiçoamento que o Senhor programou para o Seu povo. E agora, nesse momento, pedimos que o Senhor nos ensine a orar quando a calamidade vier. Nos ensine a orar mesmo nas nossas pequenas calamidades, a orar voltados para o Deus da aliança, fundamentados no seu caráter, apegados a essa aliança, lembrando-nos sempre dos teus feitos para fortalecer a nossa fé. E também que nesta manhã saímos daqui desafiados, Senhor, a interceder mais pela igreja perseguida, por aqueles que são um santuário assolado pelos inimigos. Que clamemos por eles, que aprendamos a valorizar mais a liberdade que temos e usá-la enquanto a temos, que ensinemos nossos filhos e os preparemos, porque não sabemos, ó Deus, o que acontecerá na geração deles, para que eles existam como Daniel e seus amigos. E ajuda-nos a sempre descansar na suficiência de Cristo, aquele que é o próprio templo, que foi profanado, mas que foi reconstruído no terceiro dia, e garante que nós não seremos destruídos, porque mesmo que morramos, estaremos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e fortalece-nos. Nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.